Vamos começar com uma reflexão. Deus não é o que a gente pensa. Deus é a própria consciência que pensa. E isso nos leva a uma ideia central. Talvez o maior equívoco espiritual da humanidade não seja negar a existência do divino, sabe? Mas sim reduzi-lo. Reduzi-lo a um nome, a uma forma, a um livro, ou a um conjunto de regras que prometem salvação ou que ameaçam com punição. É que, quando Deus cabe inteirinho dentro dos nossos pensamentos, quase sempre aquilo já não é mais Deus. É só uma ideia. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Sobre essa ideia que é apenas uma parte e não o todo. A gente pode pensar nas religiões como linguagens, sabe? Como mapas que tentam descrever um território sagrado. Mas o divino é o silêncio que vem antes da palavra. O perigo começa quando o mapa vira mais importante que o território, quando, em vez de apontar para o infinito, ele começa a defender fronteiras, porque o divino não pertence a um templo, a um altar, a um ritual ou a um povo escolhido. Se pertence a alguma coisa, pertence à vida. Ele está no cântico e no silêncio, na reza e na nossa respiração, na ciência que investiga e também no mistério que sempre permanece. E tudo isso nos leva para um outro lugar, um lugar que é o verdadeiro portal, o da consciência. É aqui que a grande virada espiritual acontece, quando a busca finalmente se volta para dentro. O divino pulsa aqui dentro, na consciência que observa, na intuição que sussurra, na nossa capacidade de amar, de criar, de cuidar e de transformar. Buscar Deus só lá fora é esquecer que a centelha divina se expressa através da nossa experiência humana. Sabe aquela ideia de um Deus que pune, que vigia e que castiga? Ela nasce, na maioria das vezes, das nossas próprias estruturas humanas de medo, de culpa e de controle. O divino não age como um juiz. Não é ele que se afasta. Somos nós que nos desconectamos dessa escuta interior. E onde é que a gente encontra essa escuta? Bom, muitas vezes o caminho de volta começa por um lugar bem concreto, o nosso corpo. Pois é, o corpo não é oposição ao sagrado. Muito pelo contrário, ele é um dos seus templos mais delicados. Então, que tal uma pequena pausa para sentir? Sem julgamento, só observar o que pesa. O que trava o fluxo da vida? E o que aí dentro pede por descanso? Essa conexão com o corpo nos leva a um ponto muito sensível. Muitas vezes, o que afasta as pessoas do divino não é a falta de fé, é o excesso de dor. E a pergunta silenciosa que fica ecoando é quase sempre a mesma, né? Se Deus existe, por que isso aconteceu comigo? Uma espiritualidade mais madura não oferece respostas fáceis para isso. O que ela oferece é presença. Deus não aparece como uma solução mágica, mas sim como força para a gente continuar. Ele não é a causa da dor, mas também não está ausente dela. Ele se manifesta na travessia, na força que a gente encontra para se reconstruir. Isso nos leva a um novo entendimento. O divino não é uma entidade lá fora observando. Ele está aqui dentro, experienciando a vida através de nós. E essa forma de viver se sustenta em alguns pilares, como a presença, a honestidade com as nossas próprias emoções e a autorresponsabilidade. A ideia é essa. Não somos um ser separado, tentando a todo custo alcançar o divino. Nós somos o divino, vivendo uma experiência humana. Pensa bem, a consciência que observa os pensamentos, a vida que pulsa no corpo sem que seja preciso fazer nada, a intuição que simplesmente sabe antes da lógica explicar. Isso tudo não vem do nosso personagem do dia a dia, vem da fonte. Negar isso é como terceirizar a nossa própria força. Então, o convite final é para lembrar, não para buscar. Porque Deus não precisa ser buscado como se estivesse perdido em algum lugar. Ele precisa ser lembrado. É uma jornada de recordar quem já somos, na nossa essência. E fica a reflexão. E se a maior oração não for pedir, nem agradecer, mas simplesmente estar por inteiro, aqui, no agora, reconhecendo o sagrado em tudo que vive? Porque, no fim, o sagrado não vem para nos salvar, ele se move através de nós. Eu sou Nayara Lana, nutricionista integrativa e terapeuta energética. Essa é a nossa jornada para cuidar do corpo e da alma, um caminho de escolhas conscientes, acolhimento, alimentação viva e hábitos que devolvem leveza, energia e